Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito muito poderoso, o do homem soberano. A ideia aqui é entender como alcançar uma paz interior, um autogoverno de verdade, sabe? Trocando aquela busca sem fim por validação externa por uma autoridade que vem de dentro. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Para começar, vamos com uma pergunta que meio que vira o jogo do senso comum. Quando a gente vê alguém mais reservado, que age mais no silêncio, a primeira coisa que vem à mente é solidão, né? Mas e se esse silêncio não tiver nada a ver com isolamento? E se for, na verdade, um sinal de poder, um sinal de uma descoberta interna muito profunda? Para a gente desvendar esse mistério, vamos explorar o primeiro pilar, a ideia de um árbitro interno. Pensa nisso como se fosse um sistema de governo pessoal, sabe? Um sistema que não se baseia em emoções que vêm e vão, nem na opinião dos outros, mas num princípio muito mais profundo e estável. A raiz dessa ideia toda está aqui, nessa passagem. E olha, isso é bem mais que uma frase bonita. É quase um manual de instruções. A direção é clara. A paz deve ser a autoridade final, o juiz que dá o veredito em todas as nossas decisões. E o mais interessante é quando a gente olha a palavra original em grego, brabeu. Ela não fala de um observador passivo, de jeito nenhum. O árbitro aqui é quem controla o jogo, quem apita, quem decide se a jogada vale ou não. Isso transforma a paz de um sentimento meio vago numa força ativa, decisiva na nossa vida. E na prática, como isso funciona? Pensa num semáforo. Para quem vive com base nesse princípio, a regra é muito clara. Antes de qualquer decisão importante, seja na carreira ou na vida pessoal, a consulta é interna. Se não tem paz, o sinal está vermelho, não avança. Se a paz está lá, presente, o sinal está verde. Simples assim. Mas essa paz não é só um juiz, ela também age como um guarda. É como se fosse um sentinela, sabe? Um segurança que fica na porta da nossa mente e do nosso coração, adicionando uma camada extra de proteção a esse sistema todo. E qual a função desse guarda? Filtrar. Ele barra a entrada de dois grandes inimigos da nossa tranquilidade. Primeiro, o barulho sem fim do mundo lá fora, e talvez o mais perigoso de todos, a nossa dependência crônica da aprovação dos outros. Ok, a gente já entendeu a base. Mas como é que isso funciona no dia a dia? Para isso, tem uma metáfora que vem do mundo dos negócios que é simplesmente perfeita. Vamos pensar na vida como se fosse um balanço financeiro. Essa abordagem tem até nome, FCA, ou Filosofia Contábil Aplicada à Vida. É, no fundo, fazer uma auditoria pessoal para descobrir o que é que realmente agrega valor para a gente e o que está só dando prejuízo, sabe? Drenando nossa energia emocional. E aqui a divisão fica bem clara. De um lado estão os nossos ativos reais, paz de espírito, clareza para pensar, domínio próprio. São os investimentos que realmente dão retorno. Do outro lado, os passivos tóxicos. Aquela busca sem fim por aplausos, a dependência da opinião alheia, são as dívidas que só sugam nossa energia e não geram nada de valor. E aqui está a grande jogada de mestre. O homem soberano decide fechar o balanço. Ele percebe que o custo de ficar buscando validação externa está levando a sua empresa pessoal à falência. Ao cortar essa despesa inútil, o que sobra? O lucro. E esse lucro é a soberania individual, é liberdade pura. E o que a gente faz com esse lucro? Ele é reinvestido. Reinvestido para construir algo muito raro e valioso. Uma paz que funciona sob pressão. A gente não está falando daquela calmaria frágil que só existe num spa, mas de uma força que se mantém firme no meio do caos do dia a dia. O primeiro resultado prático disso é o domínio próprio. É a capacidade de governar o seu próprio mundo interior. Enquanto muita gente é levada pelas ondas das tendências, da pressão social, essa pessoa navega guiada por uma bússola interna, que é calibrada por essa paz. Isso evolui para algo ainda mais poderoso, a paz de guerra. Esse termo é fantástico, não é? Não é a paz que vem da ausência de problemas, mas a paz que floresce no meio deles. É ser o seu próprio centro de gravidade, uma rocha no meio da tempestade. E isso tudo nos leva a um ponto crucial. Chegar nesse estado não é um acidente, não é sorte e muito menos um sinal de dificuldade social. É uma escolha, uma decisão consciente, totalmente estratégica. A grande virada de chave acontece quando a pessoa percebe, lá no fundo da alma, que a validação dos outros é opcional, não essencial. Nesse momento, tudo muda. É a chave que abre a porta da verdadeira liberdade. E essa liberdade se traduz numa forma muito poderosa de autoliderança.
A pessoa ganha uma imunidade ao ruído externo, se torna muito mais eficaz porque não desperdiça energia buscando a aprovação e desenvolve uma estabilidade que não se abala, como uma âncora que foi lançada e está firme na rocha. E essa frase resume tudo de um jeito lindo. O que o mundo chama de solidão, essa pessoa redefine como a frequência de rádio ideal. É nesse silêncio estratégico que se consegue sintonizar a clareza, a direção e uma conexão mais profunda, bem longe da estática do mundo. E assim, a gente termina com uma pergunta para ficar ecoando na mente. Depois de tudo isso, o que significa ser verdadeiramente livre? Talvez a liberdade de verdade não seja sobre quebrar correntes do lado de fora, mas sim sobre construir um governo forte do lado de dentro.